gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando tarde, mas chegando nesse 2025, primeiro vídeo do ano aqui no canal, porque afinal de contas aproveitei alguns dias de férias nesse início de ano, final de 2024, início de 2025, fui pro Brasil, fiquei com a família, com os amigos, foi super bom, muita energia positiva, muita coisa boa para começar mais este ano por aqui. Antes de mais nada, desejar para todos vocês um feliz ano novo, coisas boas, que o ano seja leve, cheio de saúde, cheio de paz para vocês e para os seus, e que a gente possa estar junto aqui compartilhando a maioria de coisas boas, né? Uma energia positiva que eu tento levar pra vocês. Às vezes não dá, porque a gente tem que falar de derrota e de coisa ruim, mas na grande maioria das vezes a gente gosta de falar de coisa boa por aqui no canal. Então, um ótimo ano de 2025 e bora lá para o nosso primeiro vídeo desse ano de 2025. É a prévia da semifinal da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Mallorca, jogo que acontece nessa quinta-feira lá na Arábia Saudita, como tem sido nos últimos anos. Supercopa da Espanha acontece fora da Espanha. Antes de mais nada, aquele pedido sempre por aqui, que não vai mudar nesse ano de 2025. Se inscrevam no canal para ajudar este mini canal a crescer. Deixa aquele like e, claro, os comentários de vocês por aqui. Antes de começar o vídeo, na verdade, a primeira coisa desse vídeo é sempre para quem gosta de palpitar, pitacar para esses jogos do Real Madrid. Na prévia eu costumo dar algumas dicas, mas sempre avisando, só para maiores de 18 anos e sempre com muita responsabilidade. Lembre-se que tudo que vocês forem pitacar e colocar lá na KTO.com é dinheiro que vocês podem perder, tá? Mas quem for pitacar, as minhas dicas são as seguintes: o Real Madrid tem dificuldade de marcar gol no Mallorca, tá? Nos últimos 4 jogos, o Real Madrid marcou apenas um gol em cada um deles contra o Mallorca. O último jogo entre as duas equipes terminou empate em 1-1 nesse ano por La Liga. E nos últimos 4 enfrentamentos dentro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid marcou um gol em cada jogo contra o Mallorca. Empatou 1-1 e conseguiu vencer os 3 anteriores, mas todos eles por 1-0. O Mallorca já é um time que se acostumou na temporada passada a defender muito bem, e nessa temporada com o Thiago Barrassat, ex-técnico do Osasuna, que está agora no Mallorca, também é um time que costuma se defender bem, jogar no contra-ataque, é um time bastante reativo, se a gente pode dizer dessa forma. E deve jogar assim de novo contra o Real Madrid, que tem tido dificuldades em fazer muitos gols nesse Mallorca. Então, em teoria, o que aconteceu até agora entre essas duas equipes nesse recorte do Campeonato Espanhol é isso aí. Vamos ver como é que vai ser na Supercopa da Espanha, que acontece a semifinal entre Real Madrid e Mallorca nessa quinta-feira. Desculpa que eu ainda não tô acostumada com esse cabelo, fui lá cortar, fui lá dar uma ajeitada, a senhora se emocionou, encaixou ele todo, tá difícil aqui, mas tamo aí, vamos fazer o vídeo com esse cabelo mesmo. Bom, Real Madrid enfrenta o Mallorca nessa quinta-feira, semifinal da Supercopa da Espanha. O Real Madrid vai em busca do primeiro título desse ano de 2025. Tem que passar pelo Mallorca na semifinal para chegar na final e aí ter possibilidade da conquista do título. O Real Madrid vai fazer o seu terceiro jogo nessa temporada, essa semifinal da Supercopa. Antes, goleou a Deportiva Mineira na Copa do Rei da Espanha por 5-0, jogo no qual o Ancelotti mesclou bastante o time. Jogaram até muitos jogadores titulares, tipo o Fede Valverde, que não descansa nunca com o Real Madrid, e alguns jogadores que não são considerados titulares, como Arda Güler e Endrick, por exemplo, que fizeram bons jogos, inclusive o Arda Güler marcou 2 vezes. Isso foi o último jogo na Copa do Rei, que o Real Madrid classificou para as oitavas, inclusive ficou sabendo nessa quarta-feira que enfrenta o Celta de Vigo nas oitavas de final, o jogo que acontece semana que vem no Bernabéu. E antes disso, o primeiro jogo de 2025 foi a virada para cima do Valência, jogo no qual o Jude Bellingham foi o grande destaque, dando assistência para o gol do Luka Modric e depois marcando nos acréscimos para o Real Madrid. Venceu o jogo e assumir, pelo menos provisoriamente, a liderança do Campeonato Espanhol, já que quem não disputa a Supercopa da Espanha nessa semana vai disputar o Campeonato Espanhol no fim de semana. Por isso, o Atlético de Madrid pode voltar à liderança se vencer o seu jogo. O Real Madrid, que disputa esse jogo contra o Mallorca em busca de estar de novo na final da Supercopa, coisa que aconteceu na temporada passada. O Real Madrid conseguiu vencer o Barcelona na final com um hat-trick de Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, que de novo foi destaque
depois da suspensão dele de receber o cartão vermelho contra o Valência, uma suspensão muito polêmica, que aqui na Espanha, pelo que eu pude acompanhar desde que eu voltei de férias, o pessoal ainda não chegou num acordo se foi cartão, se não foi cartão, se foi amarelo, se foi vermelho, por que o VAR não colocou a jogada anterior, na qual o goleiro do Valência dá um empurrão no Vinícius Júnior. Enfim, é uma polêmica sem fim. O Vinícius Júnior foi... A suspensão foi de 2 jogos por aquele cartão vermelho no jogo contra o Valência. E o Real Madrid ainda vai recorrer para tentar tirar essa suspensão de 2 jogos. De qualquer forma, o Vinícius Júnior não cumpre essa suspensão na Supercopa da Espanha e sim cumpre nos próximos 2 jogos de La Liga, que vão ser contra o Las Palmas, no dia 19 de janeiro, e depois contra o Valladolid, no dia 25 de janeiro. Se o Real Madrid não conseguir a suspensão dessa punição, o Vinícius perde esses 2 jogos do Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior, que já entrou em campo no jogo contra a Deportiva Mineira na Copa do Rei da Espanha, teve uns minutinhos no final, ele e o Kylian Mbappé, e os dois devem ser titulares nesse jogo contra o Mallorca. Tudo indica que o Carlo Ancelotti vai com o seu time de gala, a gente pode dizer assim, com as peças que tem para esse jogo contra o Mallorca. A gente deve ter o Courtois no gol. As laterais, Lucas Vázquez, que foi o jogador escolhido para falar na entrevista coletiva na prévia dessa semifinal, junto com Tchouaméni e Rüdiger, que tem se estabelecido como a zaga do Real Madrid. Eu acho difícil que isso mude, a não ser que o Alaba volte muito bem. Daqui a pouquinho eu falo sobre o retorno do Alaba. E na lateral esquerda, tudo indica que o Fran Garcia, que tem ganhado a titularidade no lugar do Mendy, que não tem ido muito bem e que tem tido problemas musculares nessa temporada, então não tem conseguido também a regularidade. Tudo indica que vai ser o Fran Garcia, o lateral esquerdo do Real Madrid. No meio de campo, Camavinga e Fede Valverde. O Camavinga tem sido um cara de urgência para a lateral esquerda, mas tudo indica que no jogo contra o Mallorca ele deve voltar para o meio de campo. Camavinga, Valverde e Jude Bellingham, que são os 3 fixos do Carlo Ancelotti no meio de campo, e lá na frente, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé, ou seja, o Ancelotti vai de novo com o quarteto Jude Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Esses 4, junto com o Fede Valverde, são os 5 jogadores que mais marcaram gols com o Real Madrid nessa temporada. Vinícius e Kylian Mbappé têm 14 cada um. A gente tem o Jude Bellingham com 8 gols marcados, o Fede Valverde com 7 e o Rodrigo com 6. O Ancelotti vai com artilharia pesada para cima do Mallorca, porque precisa vencer essa semifinal para estar na final e aí sim, em busca de mais uma Supercopa da Espanha, o primeiro título do ano, como eu dizia. Sobre Alaba, o Ancelotti falou na prévia do jogo, ele já havia comentado no final do ano passado que a ideia era de que o Alaba retornasse na metade de janeiro. Ele viajou com o grupo para a Arábia Saudita, para essa Supercopa da Espanha, mas o Ancelotti disse que ainda vai falta pelo menos uma semana, uns 10 dias, para a gente ver o Alaba em campo. A questão do Alaba, ela condiciona bastante o mercado do Real Madrid, porque o time está esperando para ver como é que o Alaba volta, o clube, né? Para ver se vai ir para o mercado ou não para trazer um zagueiro de urgência. Tudo indica que o Real Madrid não vai para o mercado. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse mês de janeiro para saber se o time vai ou não. Mas pelo que está se falando aqui na Espanha, pelo que eu pude acompanhar nesses poucos dias depois do retorno das minhas férias, é que o Real Madrid está muito focado no mercado de inverno, já buscando laterais, buscando meio-campistas. Tem vários nomes aparecendo aí na lista dos que o Real Madrid está começando a fazer um contato, ou pelo menos vendo quais são as possibilidades, mas que para janeiro tudo indica que parece que não vem ninguém. Vamos ver como é que volta o Alaba. Eu acho que isso é chave para a tomada de decisão de alguém que pode vir ou não. O Ancelotti tem contado com alguns meninos da base. No jogo da Copa do Rei a gente costuma ver meninos da base aparecendo. Alguns deles viajaram para a Arábia Saudita, mas não são opção para os jogos grandes nem para os jogos decisivos do Real Madrid. São situações de emergência e o Ancelotti tem até colocado outros jogadores do elenco principal atuarem em posições que não são as suas antes de fazer com que os meninos da base joguem ali. Então, foi assim na temporada passada, está sendo assim nessa temporada. Vamos ver o que acontece daqui até o final da janela, mas tudo indica que parece que o elenco vai continuar sendo esse aí. Como eu dizia, jogo importante para o Real Madrid essa semifinal da Supercopa, porque o time prioriza a conquista dos títulos. Nessa temporada já tem os 2 que disputou, os 2 conquistados, a Supercopa da Europa no início da temporada, depois o Intercontinental agora em dezembro, e o objetivo é continuar somando títulos, porque o Real Madrid tem a possibilidade
de somar 7 títulos nessa temporada, claro, conquistando todos eles. A Supercopa da Espanha é o primeiro a ser disputado no ano e é o grande objetivo do técnico Carlo Ancelotti e dos seus jogadores. E o Ancelotti falou que depois do visto no jogo contra o Valência, e principalmente no jogo contra a Deportiva Mineira na Copa do Rei, ele acredita que a atitude não será mais um problema desse time, que começa a encaixar e que o quarteto começa a funcionar e que se todos estiverem bem, talvez o Ancelotti tenha aí todas as peças para conseguir fazer algum tipo de rodízio, porque esse mês de janeiro vai ser bem cheio de jogos, com muitas competições para o Real Madrid, e em todas elas, é claro, o objetivo é sempre vencer e conseguir chegar o mais longe possível. Vamos ver se a Supercopa da Europa assim acontece e se nessa semifinal o Real Madrid já começa dando um passo importante rumo à disputa da primeira final desse ano de 2025, nessa quinta-feira, Real Madrid e Mallorca. Bom, para quem chegou até aqui no vídeo, aquele pedido de sempre, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui, um beijo para vocês, eu volto, claro, depois do jogo.